Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Meu nome é Igor Albert e antes de a gente ir para a aula, eu tenho alguns recados importantes. Primeiro e mais importante de todos, até que enfim o nosso curso foi lançado e o link está aqui na descrição. Então, olhe a aula gratuita disponível do curso, olhe o programa do curso, o cronograma de lançamento dos módulos e, se você gostar da metodologia, venha estudar conosco, vai ser um prazer tê-lo por aqui. Estou muito feliz por isso e espero que vocês gostem tanto quanto eu desse curso, beleza? Lembrando que esse curso ele atende 2 editais. Esses editais eles são da mesma banca e têm o mesmo conteúdo, que são do Agente Socioeducativo de Minas e da Prefeitura de Cuiabá. Inclusive, se você está aqui por conta do concurso da Prefeitura de Cuiabá, eu te recomendo assistir toda a playlist, todas as aulas que eu já disponibilizei por aqui para o Agente Socioeducativo. Por quê? Porque o edital é o mesmo, a banca é a mesma. Então, utilize esse material para estudar, eu tenho certeza que vai ser útil para você, beleza? E, mais uma vez, não deixe de olhar aqui na descrição do curso o meu curso que eu lancei e espero que você goste e veja o conteúdo e, se for do seu interesse, que você venha. E, por fim, mas não menos importante, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso é muito importante para eu continuar trazendo os materiais aqui para vocês. E me siga lá no Instagram, @prof.igoralbert. Tudo isso é muito importante para eu continuar fazendo isso aqui, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos lá. Vamos às questões de hoje, que são questões de raciocínio lógico. E lembre-se, em cada questão é possível que você pause o vídeo e tente responder, o que eu até recomendo que você faça. E depois volte para a gente discutir o gabarito. Bora lá? Primeira questão. De acordo com a afirmação, se hoje é sexta-feira, então amanhã estarei de folga, dessa forma, a equivalência dessa afirmação corresponde a... Galera, tem duas equivalências muito importantes quando a gente está falando do se então, do operador condicional, né? A primeira delas é você voltar negando e a segunda é a regra do Neymar. Então, você tenta primeiro essa do voltar negando. Se não funcionar, você chama o Neymar. Bora lá, inclusive nesse clima de Copa, né? Tem que lembrar disso. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com voltar negando? Ups. Então, se hoje é sexta-feira, então amanhã estarei de folga. Se hoje é sexta, eu vou resumir aqui só para ganhar tempo. Então, amanhã é folga. Ok. Então, a primeira equivalência é você voltar negando. Voltar negando. Tá. O que eu quero dizer com isso? Se amanhã não é folga, então hoje não é sexta. Então veja que você vai continuar com uma condicional, só que você inverteu, você voltou negando. Você negou primeiro essa e colocou no se, e depois negou essa e colocou no então, beleza? Então, se amanhã não é folga, então hoje não é sexta. Vamos ver se tem alguma opção. Aqui começa com hoje é sexta, hoje não é sexta, hoje não é sexta. Se hoje não é sexta, então, na verdade, a gente fez a primeira equivalência, a primeira forma de utilizar a equivalência aqui do se então, e não achou uma alternativa. Então, vamos chamar o Neymar. Vamos ver como é que isso funciona. Então, a segunda forma de fazer uma equivalência aqui do se então é chamar o Neymar. Neymar. Vou escrever assim para vocês entenderem. O que que isso significa? Você nega a primeira, coloca o conectivo ou. Lembra que o símbolo do ou
É o Vzinho, né? E mantém a segunda. E aí perceba, aqui você já não vai usar o se então, você vai utilizar o conectivo ou, beleza? Então como é que ficaria? Hoje, eu vou negar, né? Hoje não é sexta. Não é sexta. Ou mantenho a segunda. Amanhã é folga. É folga. Beleza? Então veja que eu não uso aqui nessa equivalência o se então. Eu uso apenas o conectivo ou. Algumas pessoas preferem falar, chama Nelma. Nelma. Pode até colocar Nelma com U, né? Para você lembrar que é o ou. Porque aqui no Neymar, você não pode esquecer e colocar o e, né? Hoje não é sexta, o e amanhã é folga. Cuidado para você não errar nisso. Então, hoje não é sexta-feira ou amanhã estarei de folga. Opa, alternativa C. Claro, eu fiz a adaptação lá para ficar mais rápido de escrever, mas a frase está equivalente aqui. Hoje não é sexta-feira ou amanhã estarei de folga. Alternativa correta, alternativa C. Então, caiu questão de equivalência lógica do se então. Primeiro, volta negando. Não funcionou? Chama Neymar ou chama Nelma, quem você quiser chamar. Beleza? Só não esquece que você troca lá na Nelma, né, no Neymar, você troca o se então pelo ou. E aí nega a primeira, mantém a segunda. Beleza? Vamos para a próxima questão de número 2. Seja a afirmação: todos os estudantes do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso da Receita Federal. Então, a negação dessa afirmação corresponde a. E aí, muita gente desavisada faz a negação do todos com nenhum. Então, todos os estudantes, blá blá blá. Aí coloca nenhum estudante, blá blá blá. Então, tá errado, né? Galera, lembre-se, por exemplo, se eu te falo todos os gatos do planeta Terra são pretos. Se você me mostrar um gato que não é, eu já estou errado. Concorda? Então, essa é a ideia. Para você negar o todos, então existe pelo menos um, é a mesma coisa, ou algum não vale aquele negócio ali. Então, a negação do todos, vou desenhar aqui para vocês. A negação do todos é algum não. Algum não. Que é a mesma coisa, tipo, de falar existe algum que não é. Beleza? É a mesma coisa. Então, isso aqui é a negação. E se eu precisar fazer a negação inversa, é a mesma coisa. A negação do algum não é todos. Então, vamos lá. Todos os estudantes do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso. Então, algum estudante do Colégio Pedro II não foi aprovado no concurso. Ou existem estudantes do Colégio Pedro II que não foram aprovados no concurso. Essas duas frases, com algum e com existem, são equivalentes. Então, existem estudantes do Colégio Pedro II que não foram aprovados no concurso da Receita Federal. Alternativa B de bola. Beleza? Então, apareceu todos, para eu fazer a negação, eu uso algum não. E aí, se apareceu algum não, você usa o todos. Lembrando, existe a possibilidade de você usar o algum não, ou existem alguns que não. Beleza? Nesse caso aqui, ele não usou algum. Ele falou, existem estudantes que não foram aprovados. É a mesma coisa do alguns estudantes não foram aprovados. Beleza? Cuidado para você perceber essas nuances aí e essas frases que têm o mesmo sentido. Vamos para a questão de número 3. Uma frase que representa uma negação da proposição lógica. Maria comentou sobre os problemas de saúde existentes ou cantou uma música bastante conhecida entre todos, corresponde a. E aí, lembrando de uma dica importante, sempre que aparecem questões de equivalência e de negação, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual ou quais conectivos estão sendo utilizados. Então, vamos identificar isso, né? Maria comentou sobre os problemas de saúde existentes ou... Então, aqui apareceu um conectivo, né? Lembrando que outros conectivos são o e, que também pode aparecer como mas, o se então, o se somente se. Então, Maria comentou sobre os problemas de saúde existentes ou cantou uma música. A negação do ou, pessoal,
negação do ou. Aqui, ó. Que você escreve assim, P ou Q. A negação disso aqui vai ser a negação do primeiro, troca o ou por e, negação do segundo. E a mesma coisa, a negação do e. Se eu for negar o P e Q, eu tenho que negar primeiro o P, trocar o e por ou e negar o Q. Então, aqui nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho o ou, né? Então, a negação vai ficar com o e aí eu tenho que negar cada uma das partes. Veja, a primeira parte é Maria comentou sobre os problemas de saúde existentes. Eu vou ter que negar isso. Ou, aí eu vou trocar o ou por e. Cantou uma música bastante conhecida entre todos. Vou ter que negar isso também. Então, Maria não comentou sobre os problemas de saúde existentes e não cantou uma música bastante conhecida entre todos. Então, veja, eu nego a primeira parte, nego a segunda parte e troco o ou por e. Beleza? Então, Maria não comentou sobre os problemas de saúde existentes e não cantou uma música bastante conhecida entre todos. Alternativa A. Beleza? Então, lembre-se, a negação do e é ou, a negação do ou é e. Só que aí você precisa negar também cada uma das partes, né? Tanto a primeira parte, aí você troca o e por ou, e a segunda parte. E aí, se for ou, você troca por e, nega a primeira parte, nega a segunda parte. Beleza? Super tranquilo, super de boas, questão para não errar lá na prova, ok? Vamos para a próxima? Questão 4. Se considerarmos os conectivos lógicos proposicionais, é incorreto que se afirma em. E essa questão aqui é interessante porque é uma questão de tabela verdade. Você precisa entender a tabela verdade, memorizar a tabela verdade para você responder esse tipo de questão. E aí, aproveitando, já curtiu esse vídeo? Já deixou um comentário? Já me seguiu lá no Instagram? Já se inscreveu no canal? Espero que sim, hein? Se considerarmos os conectivos, então é incorreto. Vamos lá. Se os valores lógicos de duas proposições forem verdades, então o valor lógico da disjunção. A gente vai precisar, então, lembrar de alguns nomes. O que é conjunção? Conjunção é o e, que é simbolizado por isso aqui. O que é disjunção? Ops. Disjunção é o ou, que é simbolizado por isso aqui. Beleza? Então, se os valores lógicos de duas proposições forem verdades, então você tem uma coisa aqui que é verdade e está fazendo a disjunção, ou seja, você está fazendo o ou, né? A tabela verdade do ou, se eu tenho verdadeiro ou verdadeiro, isso aqui dá verdadeiro. Então, certo. Beleza? Qual é o caso em que o ou dá falso? Só quando os dois são falsos. Porque se pelo menos um for verdadeiro, né? Quando você faz o ou, o resultado fica verdadeiro também. Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, então o bicondicional entre elas é verdade. O que é o bicondicional? É o se somente se. E aí, de fato, o se somente se, ele só dá verdadeiro quando os dois são iguais. Então, se somente se v, dá verdadeiro. Falso, se somente se falso, dá verdadeiro também. Beleza? Então, correto. Se forem iguais, é verdade. Se os valores lógicos de duas proposições forem diferentes, então o valor lógico do condicional entre elas é falso. Opa, vamos relembrar a tabela do condicional. PQ, se P, então Q. Você tem VV, VF, FV, FF. Se você lembra da tabela do se, então, o único caso em que dá falso é a Vera Fischer, lembra? Quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Nos demais casos, dá tudo verdadeiro. E aí, veja, mesmo quando você tem
dois valores diferentes, existe a possibilidade de dar verdadeiro, tá? Embora esse primeiro caso aqui, quando os dois valores são diferentes, dá falso, né? Mas existe um caso em que o P é diferente de Q, mas mesmo assim dá verdadeiro. Portanto, o que ele falou aqui? Se os valores lógicos de duas proposições forem diferentes, então o valor lógico da condicional é falso? Errado, né? Errado, porque existe a possibilidade de os valores de P e Q serem diferentes e o resultado ainda assim ser verdadeiro. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, a conjunção é falsa. O que é a conjunção? É o E, né? Então, se for falso e falso, isso aqui realmente dá falso. Então, correto. Ou seja, a única incorreta que a gente tem aqui é a alternativa C. Beleza? Galera, lembrar das tabelas verdades, lembrar dessas regrinhas é muito importante para você responder não só esse tipo de questão aqui, mas as questões de lógica de forma geral. Vira e mexe, a gente vai recorrer à tabela verdade para lembrar de algum conceito, para responder alguma questão. Beleza? Então, alternativa C. E aí, vamos para a última. Essa aqui é uma questão um pouco diferente, mas é uma questão legal. E uma questão que vira e mexe também aparece nas provas. E simples de resolver. A gente só precisa entender a lógica. Informações da cidade de São Paulo indicam que ela foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554, que caiu em uma quinta-feira. Após 96 dias, no dia 1º de maio, a data comemorou o Dia do Trabalhador. Dessa forma, esse dia caiu em uma... E aí você precisa, na matemática de forma geral, a gente faz isso. Você olha para um problema e aí você simplifica esse problema. Olha para um probleminha menor. E aí, a partir desse probleminha menor, geralmente você consegue generalizar para a solução do problema maior. Vamos entender como utilizar isso aqui. Bem, se eu tenho hoje é segunda-feira, tá? Se eu andar 7 dias para frente, opa, eu estarei ainda em uma segunda-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, depois de 7 dias, eu estarei de novo numa segunda. Por quê? Porque a semana tem 7 dias, né? Então, o que que acontece? Se eu ando 7, 14, 21, 28, eu sempre vou cair numa segunda-feira. Agora, se eu ando 8 dias, vamos lá, eu tô numa segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Ou seja, eu estarei um dia à frente do dia atual na semana, né? Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses 96 dias que eu andei a partir daquela data e dividir por 7. Vamos entender isso. Então, veja, eu sei que o dia 25 de janeiro é uma quinta-feira. Então, se eu ando 7, 14, 21 dias, vai sempre cair numa quinta-feira. Então, vou dividir 96 por 7. Vamos lá. 9 por 7 dá 1, sobra 26. 3 vezes 7, 21. 26 menos 21, sobra 5. Opa, então quer dizer que eu andei 13 semanas para frente. E depois dessas 13 semanas eu ainda estava numa quinta-feira. Só que, além dessas 13 semanas, eu andei 15 dias para frente. Desculpa, eu andei 5 dias para frente. Então, eu não vou estar numa quinta-feira. Eu vou estar 5 dias para frente de uma quinta-feira. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Ou seja, o resto dessa divisão aqui que vai te indicar quantos dias que você vai andar para frente, beleza? Então, por isso que a gente está numa terça-feira, porque é quinta-feira, quinta, mais 5 dias, que é igual a terça. Só para ficar claro, voltando naquele exemplo que a gente falou, né? Se eu tivesse numa segunda e andasse 8 dias para frente, divide 8 por 7. Dá 1, sobra 1. Então, você foi uma semana para frente, só que ainda tem que andar um dia. E aí, por isso que você estaria numa terça. Porque segunda mais um dia é igual a terça. Beleza? Então, essas questões de dias de semana é sempre essa mesma ideia. Quantos dias eu andei para frente?
Aí você pega esse número e divide por 7. Aí, depois, o resto da divisão você tem que somar ao dia atual para olhar qual é o dia que você estará depois daquele período. Beleza? Então, resposta alternativa A. E a gente finaliza a aula por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. E não se esqueça, deixe um comentário se você gostou da aula, se você não gostou, se entendeu, se não entendeu, deixe dúvidas também, vai ser muito bom ler vocês. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no nosso canal e de nos seguir no Instagram também. E lembre-se, o curso está lançado. Até o dia 30, ele está com 50% de desconto, 30 de novembro de 2022. Então aproveite para adquirir com esse preço muito especial. Dê uma olhada na página de vendas cujo link está na descrição. Olhe o cronograma do curso, o cronograma de lançamento dos módulos, a aula gratuita. E se você se identificar, venha estudar conosco, vai ser uma honra tê-lo por aqui. Beleza? Muito obrigado e até breve. Falou!